Nossa aula de hoje é de História, do livro do 6º ano, capítulo 2, Fontes e Conhecimentos em História. Esse capítulo, ele inicia com essa imagem. Ela diz assim: observe a imagem e descubra pistas que podem ser usadas para identificar os assaltantes da joalheria e prender a quadrilha. Eu quero que vocês observem essa imagem e vejam aí as pistas, né, que esses bandidos deixaram nesse roubo. Mas então, qual é o objetivo dessa imagem? Para a gente estudar a história, as fontes, né, e o conhecimento em história. Então, aqui, né, a gente tem uma ideia de que o ofício do historiador ela é semelhante à de um detetive, porque ambos investigam o ocorrido a partir dos vestígios deixados pelos seres humanos em sua passagem aqui por a Terra. Então, tanto né, um detetive como um historiador investigam os vestígios que foram deixados por pessoas, né? Eles usam esses vestígios para fazer os seus estudos e descobrir o que foi que aconteceu ali, quem foi que teve ali em determinada situação. Então, aqui a gente tem uma cena, né? Uma cena fictícia de um assalto a essa joalheria e tem os vestígios que foi deixado por esses assaltantes. O detetive, no caso, ele usa os vestígios que encontrou para construir suas hipóteses, né, para poder capturar essas pessoas. Já o historiador, ele age da mesma forma. Ele usa todas as pistas que foram deixadas por esses indivíduos, um grupo, né, um povo, para poder construir a sua versão da história. Então, é esse o trabalho do historiador, né? Ele coleta todos os vestígios que foi deixado para poder construir a sua versão da história, para poder construir o que foi que aconteceu em determinado local. Então, é por isso, né, que a gente se diz que o trabalho do historiador ele é semelhante ao de um detetive, porque ambos utilizam, né, essas pistas para construir o conhecimento histórico. Aqui a gente vai saber um pouco sobre as fontes históricas. Então, o trabalho do historiador, como eu já disse, né, é semelhante à do detetive. Ao investigar um caso, o detetive usa os vestígios deixados pelos envolvidos, como, por exemplo, um fio de cabelo, um brinco, uma lata vazia. O historiador, ele age da mesma forma. Ele utiliza todos os vestígios ou pistas disponíveis para construir um conhecimento sobre a história, sobre o que aconteceu, né, nesse determinado local. Então, e os vestígios, eles podem ser escritos, uma imagem, objetos, entre outras coisas, né? Produzidos pelas pessoas na sua passagem pela Terra. E esses vestígios, eles são chamados de fonte histórica. Fontes históricas, elas podem ser escritas, visuais, orais ou da cultura material. Aqui a gente vai poder conhecer um pouco de cada uma dessas fontes históricas. Aqui a gente tem uma fonte histórica escrita, né? Que é um trecho do Estatuto da Criança e do Adolescente, que foi aprovado em 13 de julho de 1990. Cédulas de identidade, diários, leis são exemplos de outras fontes escritas. Aqui a gente tem uma fotografia que ela é um exemplo de uma fonte histórica visual. A gente também pode ter pinturas, desenhos, cartões postais, também são exemplos de fontes históricas visuais. Aqui nós temos, né, uma entrevista, um exemplo de uma fonte oral, que aqui a gente tem um menino que está gravando, né, o depoimento de uma pessoa mais velha, depois, né, ele tem que transcrever.
essa entrevista. Isso aconteceu em São Paulo em 2017. Também temos cantigas, lendas, entrevistas, são exemplos de fontes orais também. Nas sociedades que não usavam a escrita, que é quase sempre pelos mais velhos, né, que os mais novos ficam sabendo da história de seu povo. Então é aí essa fonte oral que, por exemplo, né, um neto sempre fica sabendo o que foi que seu avô fez, porque essas pessoas mais velhas gostam, né, de contar a história do seu tempo. Eles sempre dizem, no meu tempo não tinha isso, no meu tempo era assim. E aí eles vão contar tudo o que aconteceu, né, nesse seu tempo. Então isso é uma forma, né, de fonte oral. As lembranças dos mais velhos são, portanto, uma fonte para o conhecimento da história. Aqui nós temos, né, a bombacha, que é uma calça larga presa ao tornozelo por um bastão. A bota desse homem nessa imagem também é considerada uma fonte histórica material. Então temos também, né, brinquedos, móveis, vestimentas e etc. São tudo considerado uma fonte histórica material. E esses, né, esses materiais pode ser de um grupo, de um povo, e também são importantes, né, para a fonte histórica. É através desses materiais que o historiador consegue, né, identificar de qual foi o período que ele foi feito, quais foram os povos que fizeram determinado objeto. Aqui a gente vai ver um pouco sobre o conhecimento histórico. O termo história, ela vem do grego antigo, que significa procura, ou então pesquisa. Portanto, para os antigos gregos, historiador é aquele, né, que pesquisa, que investiga, que procura. Então, o historiador, ele está sempre nessa busca, né, de procurar, de investigar, de tentar desvendar, né, o passado. Hoje, história é um nome dado a uma disciplina que estuda os seres humanos no tempo e no espaço. E a palavra historiador, ele passou a significar profissional formado em universidade, cujo trabalho é pesquisar e escrever sobre o passado e o presente e as relações entre um e outro. Então, o papel, né, do historiador é justamente esse, né? É estudar o passado, buscando compreender o nosso presente. Aqui a gente vai conhecer um pouco sobre como ocorre, né, os passos dessa investigação do historiador, como ele faz essa construção do conhecimento histórico. Então, o primeiro passo, né, do historiador ele tem que escolher o assunto que ele quer conhecer e delimitar o tempo. Então, ele tem que delimitar um tempo que ele quer estudar. Um exemplo, ele quer conhecer, por exemplo, como viviam as jovens em cidades brasileiras nos anos de 1980. O dia a dia, o estudo e a diversão, o namoro e etc. Então, pronto, aqui o historiador delimitou um tempo, né? Ele quer estudar as jovens do ano de 1980. Então, ele quer saber como era que as jovens estudavam, como era que elas se divertiam e como era o namoro dessas jovens nesse tempo. O segundo passo para o historiador descobrir, né, como acontecia isso, ele reúne as fontes históricas que irá utilizar. Um exemplo são textos, revistas dessa época, jornais, fotografias, objetos. Ele entrevista as senhoras, né, que moraram naquele tempo,
que tiveram, né, uma certa vivência, que foram adolescentes nesse período de 1980. O terceiro passo, né, que ele vai fazer, ele tem que ler, ouvir, ver e organizar todo esse material que ele pegou, né? Ele tem que verificar se as fontes são confiáveis, então ele vai pegar as fotos e organizar todas por datas, né? Os jornais também, ele vai pegar esses jornais, vai analisar até as fontes orais, as entrevistas, ele tem que buscar ver se realmente o que aquela pessoa falou condiz, né, com aquele tempo, se o que ela falou realmente aconteceu. Então, ele vai buscar essas fontes. E o quarto passo ele vai usar o método histórico, que ele constrói uma interpretação sobre como viviam as adolescentes brasileiras nos anos de 1980. Então, ele vai fazer essa construção, né? Ele vai pegar todas as suas fontes e vai começar a construir o seu trabalho. Então, ele tem as imagens, né? Ele vai organizar aquelas imagens, começar a escrever sobre aquelas imagens, vai pegar as suas fontes orais, né, os depoimentos, e começar a escrever. E ao final do trabalho, o historiador ele não constrói uma verdade completa ou definitiva. O que ele constrói é uma versão da história, que pode ser, né, criticada ou superada por novas pesquisas. Então, outra pessoa mais na frente, né, pode vir e fazer outra pesquisa em cima daquela pesquisa dele. Realmente ver se as fotos condizem com aquele tempo, se a história que ele entrevistou a pessoa se condiz. Então, né, esse trabalho do historiador, ele está sempre acontecendo, né? Sempre pode vir outra pessoa e fazer uma pesquisa em cima da pesquisa daquela que já tinha sido feita. Nessa imagem a gente tem, né, a adolescente, que é dos anos de 1980, que é desse exemplo, né, que a gente acabou de ver, desses passos. O historiador, ele não produz história sozinho. Então, tem os colaboradores que ajudam eles, que são profissionais de outras áreas. Então, para construir, né, o conhecimento sobre determinado povo ou episódio, o historiador ele necessita do saber elaborado por outros profissionais de outras áreas, assim como geógrafos e arqueólogos. Os arqueólogos, eles estudam os povos por meio dos vestígios, né? Vestígios esses materiais que são deixados pelos povos antigos, como restos de casas, instrumentos de trabalho, pinturas feitas em rochas, vasos. Todos esses são materiais que são investigados, né, que são estudados pelos arqueólogos, pelos historiadores. Um exemplo, né, um pedaço de uma rocha de pedra que foi escavada por um arqueólogo, ela é examinada, ela é levada, né, para um laboratório e ela pode, né, nos contar a idade dela, a idade, né, dessa pedra, o modelo de vida do povo que utilizou aquela rocha, os vasos, os potes e os jarros que eram utilizados para beber água, eles são bem comuns, né, de ser achados, apesar que eles estão sempre quebrados, nunca é encontrado nenhum inteiro. Mas esses objetos, eles são uma fonte histórica, né, e são através deles que o historiador consegue desvendar como essas pessoas viveram. Nessa imagem, a gente tem um arqueólogo marinho, no momento, né, da descoberta de um tesouro que inclui moedas de ouro. Então, a gente pode ver, né, que tem diversos arqueólogos. Tem o arqueólogo marinho, né, que é o que investiga o fundo do mar, que faz essas descobertas, né, de objetos que ficam no fundo do mar e que são preservados, como a gente pode observar nessa imagem. Tem vasos, né,
Eles estão quebrados, mas é uma fonte histórica, dá para o historiador estudar, ver de que período ele é, quais foram os povos que fizeram esses vasos. Tem moedas de ouro, através dessas moedas eles podem descobrir a datação, quando elas foram feitas, quem as utilizavam.